Se você está pensando em comprar uma máquina de costura, talvez já tenha passado pela sua cabeça a seguinte questão: será que eu posso utilizar uma máquina de costura doméstica para poder exercer um trabalho? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, então hoje vamos falar sobre isso. Estamos falando não só dessa máquina de costura doméstica da Elgin, mas estamos falando de qualquer máquina de costura doméstica. Será que nós podemos utilizar ela como uma fonte de trabalho? Ou seja, poder utilizar ela para poder ganhar dinheiro? Então, este vídeo vamos falar um pouco sobre este assunto e tenho certeza que muitas pessoas vão ficar com a pulga atrás da orelha. Então, já deixa aqui os seus comentários, já me dizem, e aí? Pode usar máquina de costura doméstica para poder trabalhar com ela? Ou é melhor você optar por uma máquina de costura industrial? Então, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas caso você deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Lembrando que lá você vai aprender, caso você desejar, máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e por aí vai. E também, pessoal, você vai conseguir manter sua máquina sempre funcionando e até ganhar dinheiro com isso. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, é muito importante eu já deixar uma coisa bem clara aqui, que a máquina de costura doméstica, se for sua, e você pode fazer o que você quiser com ela, tá bom? Então eu tenho certeza que algumas pessoas vão chegar aqui no comentário e falar: não, minha máquina de costura, ela funciona para trabalhar. Minha máquina de costura doméstica é top, já faço isso há anos e assim por diante. Então a máquina é tua, você pode fazer o que você quiser com ela. Mas se ela vai dar problema ou não, aí é uma outra história, não é verdade? Por exemplo, você pode deixar ela parada lá se você quiser. Se você quiser costurar o couro nela, você vai costurar couro nela. Mas se ela vai funcionar, aí é outros 500. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vocês precisam ter em mente e vou provar para vocês se vale realmente a pena trabalhar com ela. Primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara: o que significa trabalhar com a máquina de costura doméstica. Pessoal, eu quero dizer de você trabalhar frequentemente com ela, sabe? Você ficar costurando lá horas e horas a fio na máquina de costura doméstica. Lembrando que o nome já diz máquina doméstica, não máquina industrial, são diferentes. Então sim, pessoal, perante o que os fabricantes falam, o que os fabricantes dizem, as máquinas de costura doméstica só servem para as suas tarefas diárias, isso mesmo. Então não é para você trabalhar com ela, não é para você ter uma renda com ela, não foi o objetivo de eles criarem isso aí, não. É caso você quer fazer uma costura ali, uma costura aqui, fazer de um hobby, aí top. Mas para você ficar costurando frequentemente, ela não é própria para isso. E vou provar para vocês por que não. Então vou mostrar aqui para vocês na câmera algumas partes das máquinas de costura que vocês precisam ter em mente, por que ela não aguenta. Vamos lá então? Muito bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que as máquinas de costura doméstica tem muita coisa plástica. Por exemplo, a carcaça normalmente das máquinas novas são plástica. A única que vamos dizer que é exceção é aquela máquina de costura antiga, tanto da Elgin como da Singer e aí por aí vai, aquela pretinha famosa, tá? Mas o resto são tudo plástico. Por exemplo, plástico, essa parte aqui vocês estão vendo é plástica. E vou mostrar outras coisas que é muito importante vocês terem em mente. Por exemplo, máquina nova da Elgin, como vocês viram no começo, plástico, carcaça de plástica. Depois eu vou mostrar uma máquina de costura industrial, só para vocês verem a diferença, tá? Mas beleza, se fosse só a carcaça, beleza, não tem problema. Mas porque normalmente as máquinas são de ferro, certo? Elas são de ferro, pessoal, porque ela para dar mais estabilidade na hora da costura. Então se você costura frequentemente em alta velocidade, as máquinas de costura doméstica não vão dar uma estabilidade boa para vocês. E também não é possível. Vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é as peças das máquinas de costura. Por exemplo, tem uma peça aqui que é extremamente importante na máquina de costura,
E eu quero mostrar aqui para vocês, ó. E vocês vão ver que a maioria das máquinas hoje atuais vai ter essa peça, que é essa daqui, ó, engrenagens, tá vendo, ó? Ó, uma engrenagem aqui, tá vendo? Essa engrenagem, pessoal, ela é de nylon. Olha lá, nylon, não é de ferro. Agora tente imaginar você costurando com a máquina de costura frequentemente. Meu, essa engrenagem não foi feita para isso. Por isso que são mais baratas, por isso são mais em contas. Olha aqui, por exemplo, o zigue-zague, ó, é plástico, é nylon, plástico, uma coisa assim, ó, tá vendo? Ou seja, são peças que não são duráveis, ou seja, ela não vai aguentar você ficar costurando frequentemente. Vamos ver uma outra coisa aqui, só para vocês verem, no caso desta máquina aqui, ó, tá vendo que tem essa peça aqui, ó, que ela é de nylon, deixa eu dar um zoom para vocês, ó, essa peça de nylon aqui, tá vendo, ó? E olha como que ela já tá, ó, ela quebra, ó, quebra. Ah, Rodrigo, mas de ferro quebra? Quebra, claro que quebra, mas é muito difícil, é muito mais difícil. Olha outra coisa aqui para vocês verem. Olha como que as máquinas domésticas são mais sensíveis. Tá vendo essa parte aqui da máquina, ó, o puxador? Tá vendo, ó? Então, pensa assim, olha o que faz o movimento dela. Olha a peça que segura ela aqui, ó. Vou dar até um zoom para vocês visualizarem. Ó, é plástico. Pessoal, para isso aqui quebrar é facinho, é facinho. Ou seja, imagine você costurando frequentemente. Isso aqui não aguenta, pessoal. Ela acaba quebrando. Então, por isso que eu digo e deixo bem claro que as máquinas de costura doméstica são nada mais, nada menos que para poder costurar de vez em quando. Mas vamos ver outras coisas aqui para vocês notarem. Pessoal, olha aqui deste lado, ó, o motor. Olha o motorzinho, olha o tamanho do motorzinho, ó. E olha o volante. Tá vendo? Pessoal, o motor, ele é pequeno, ele não vai aguentar você costurar frequentemente. O pessoal fala, meu motor tá esquentando, não sei o que. Esses motores, pessoal, ele até aguenta, se ele ficar sem nenhum peso aqui, tá? Igual aqueles motores de ventilador e assim por diante. Mas neste caso aqui, pessoal, ele fica fazendo força. O motor, ele faz força, ele tem que girar toda a máquina de costura. Então, se ficar costurando frequentemente, ele pode sim esquentar, tá? Então, ele não foi feito para você costurar, ficar lá o dia todo pisando no pedal, esse motor girando. Não é feito. Uma outra coisa aqui para vocês verem, vamos ver na parte de baixo da máquina de costura. Olha que interessante, pessoal, estou falando dessa máquina específica, mas todas são muito parecidas. Por exemplo, aqui, ó, olha as peças. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? É o que? Nylon ou plástico, tá vendo aqui, ó? Olha a correinha. Você acha que aqui vai aguentar alguma coisa? Mas tá, Rodrigo, então qual que é a diferença? Eu vou mostrar, olha a diferença. Tô mostrando dessa, mas todas são meio parecidas. Lembra, a única ressalva é a máquina de costura pretinho, tá? Olha a diferença de uma industrial. Vou mostrar agora pra vocês. Pessoal, aqui tá uma industrial eletrônica. Olha aqui, ó, ferro, tá vendo? Aqui é a parte de plástico. Mas é só porque tem um motor aqui direct e uma proteção. E olha o tamanho do motor, lembrando que essa é uma eletrônica. Olha como aqui, ó, é o motor direct, tá aqui. Tem máquina de costura, fica embaixo, atrás, embaixo quer dizer. E olha o tamanho do motor que não é, olha a diferença. Vamos ver outra diferença? Se eu vir aqui, ó, e jogar essa parte para trás. Muito bem, pessoal, olha aqui a diferença de uma máquina de costura industrial e eletrônica. Uma industrial e uma doméstica. Você vê alguma coisa de plástico aqui? Tem alguma coisa que é de plástico na parte da função? É muito difícil você achar. Você acha algumas pecinhas porque essa máquina de costura é eletrônica. Mas olha o cabo, é cabo de aço, tá vendo? Ó como que ele é bem mais forte, ó, cabo de aço. A única coisa de plástico que eu tô vendo aqui, a bombinha, que não vai fazer nenhuma força, por assim dizer. Essa partinha aqui, ó, que ela vai ficar parada. Mas o restante, pessoal, é tudo ferro, ó. Tá vendo? Ferro, alumínio, ó. Então é diferente a composição. E outra, máquina de costura industrial, ela tem lubrificação própria.
ela tem um cárter, ou seja, onde que o óleo fica ali armazenado sozinho ele, só para poder lubrificar a máquina. Já a máquina de costura doméstica não existe, você que tem que efetuar essa lubrificação, você tem que abrir ela. Então imagine, aqui sempre quando você está costurando, ele está jorrando óleo para tudo quanto é lugar na máquina. Máquina de costura doméstica não, quando você está lá costurando, tá lá peça com peça e é aquela lubrificação que você colocou ou deixou ali há anos, entendeu? Então é muito diferente. Só se você reparar, se qualquer parte da máquina, se eu fosse abrir essa parte da lateral da máquina, se fosse abrir qualquer outra coisa, você vai ver que não vai achar coisas que são de má qualidade. São boas. Olha aqui, ó, as molinhas, tá vendo? Ó? Então são bruto mesmo, a máquina é bruta. Por quê? Porque ela foi feita para costurar, para trabalho, para você trabalhar com ela. Então eu vou colocar agora a outra máquina aqui, para vocês verem. E lembrando que essa máquina que vocês estão vendo aí, essa industrial, ó, essa máquina aqui industrial que você está vendo, ela só faz reta, só costura reta. E essa que eu vou te mostrar, ela faz zigue-zague. Olha aqui, olha a diferença desta máquina de costura aqui para essa aqui, ó. Vamos lá? Ó, máquina industrial, máquina doméstica. Pessoal, olha a diferença. Me diz, olha a diferença. Ó, por que toda essa diferença? Porque essa foi feita para uso doméstico, para costurar de vez em quando. Essa foi feita para costurar frequentemente, entendeu? Ah, Rodrigo, mas a minha, ela é mais nova, é diferente. Eu vou mostrar aqui uma nova. Ó, essa aqui que eu vou mostrar para vocês é mais moderna. Pessoal, mas olha a diferença. Olha o motorzinho dela. Olha quanta parte plástica. Tá vendo, ó? Então, ela não vai conseguir aguentar o tranco. Ela não vai, simplesmente não vai. Tem várias partes aqui que ela não aguenta. Então, pare e pense. Essa máquina aqui, essa máquina mais cara, pessoal, ela aguenta mais o tranco. Mas agora pega uma máquina, por exemplo, mais baratinha, de R$300, essas que vende aí. É tudo plástico, a maioria das coisas é plástico. Eu vou ver se eu trago para vocês aqui no canal essas máquinas por dentro para vocês verem, porque na verdade há poucas pessoas aqui na minha região que tem essas máquinas. Normalmente eles têm essas máquinas mais modernas, ou aquela pretinha, ou também tem industrial. É isso, eles não têm essas máquinas que custam R$300, mas vou ver se eu compro ela só para vocês verem. Olha aqui, ó, é muito diferente. Então, você pode costurar? Costura, a máquina é tua, mas vai dar problema? Vai dar problema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.